Oi! Então, dessa vez eu decidi ler esse artigo aqui nomeado Existe o direito a ser esquecido? Esse artigo ele foi escrito pelo Thomas L. Knapp, não sei se fala Knapp ou o K é mudo, tipo Knapp. Ele foi escrito, no caso, originalmente no dia 2 de junho de 2014. Ele foi traduzido 2 dias depois, entendeu? Dia 4 de junho de 2014. Ele foi traduzido aí pelo Eric Vasconcelos para o site do CAS, Center for Stateless Society. Então, sem mais delongas, começarei a leitura aqui desse artigo. Todos parecem apreciar a privacidade, tanto que, com frequência, expandimos o conceito e usamos a expressão direitos de privacidade, indicando que não apenas se trata de algo bom, mas algo a que todos temos direito. Isso, contudo, nos deixa sem a resposta para uma importante pergunta: até que ponto e em que aspectos? Mês passado, no caso, considerando que o artigo foi escrito no dia 2 de junho de 2014, a Corte Europeia de Justiça ofereceu uma resposta interessante a essa pergunta, estabelecendo o direito a ser esquecido. E aqui também tem um hiperlink na parte de Corte Europeia de Justiça ofereceu uma resposta interessante a essa pergunta. Então, se vocês quiserem saber mais a fundo aí do que ele está tratando, tem aí o link para essa questão aí do que foi decidido pela Corte Europeia no próprio artigo. Agora, continuando a leitura dele. O tribunal, julgando um processo aberto por Mário Gonzalez, na Espanha, ordenou que o Google removesse de suas buscas um artigo de jornal de 1998 que falava do leilão público da casa de Gonzalez. Gonzalez não afirmava que o artigo era inverídico ou impreciso. Afirmava apenas que as informações relativas a ele, em particular, informações que possam colocá-lo em situação desvantajosa, de forma justificada ou não, se facilmente disponível aos outros, devem ser colocadas sob seu controle exclusivo, indisponíveis a buscas na internet. Assim, nasceu o direito a ser esquecido, ou melhor, esquecido pelo Google. O Google tem cooperado. Disponibilizaram um processo online para aqueles que desejam que informações específicas sobre si próprios sejam removidas dos índices de busca. O critério do tribunal para avaliar esses pedidos é que a informação em questão seja, abre aspas, inadequada, irrelevante ou que tenha deixado de ser relevante, fecha aspas. Embora essas regras abram o caminho para a questão de quem decide o que é ou não adequado ou relevante. O caso de Mário Gonzalez e seu resultado lidam com diversas questões que libertários, civis e políticos, além dos próprios anarquistas, como eu mesmo, têm enfrentado há algum tempo. Embora seja incontestável que a privacidade seja bastante valorizada, não é óbvio como os processos de mercado produziriam resultados similares aos atingidos pelas cortes estatais ao lidar com
esses problemas. De fato, aqueles que acreditam que os direitos de privacidade sejam tão amplos quanto a Corte Europeia parece considerar, ou ainda maiores, a decisão pode constituir um argumento em favor do estado de poderes limitados. Embora a decisão de um tribunal em Luxemburgo sobre um caso que envolva um espanhol contra uma empresa nos Estados Unidos em relação a conteúdo disponível em uma rede mundial não pareça algo tão limitado, certo? A mim, parece que a decisão evidencia o oposto. O fato de que os processos de mercado não produziriam resultados como os do Estado é evidência de que as cortes estão indo longe demais em sua defesa dos direitos de privacidade. Se forem direitos legítimos, eles não são tão extensos quanto a decisão afirma. Neste caso específico, o processo parece envolver não uma questão de privacidade, mas relativa à propriedade intelectual. Gonzalez não afirma que o Google olhou para dentro de sua janela e o viu escrever uma nota sobre o leilão de 1998. Ele reconhece que, naquela época, se tratava de um evento público. Porém, agora ele afirma que, 16 anos depois, ele é dono do conhecimento daquele evento e tem direitos de controle sobre ele, enquanto o Google não os possui. Nós chegamos a um ponto em que os esforços de proteção à privacidade devem navegar entre a sila da informação livre e a Caríbdes dos monopólios estatais de propriedade intelectual. Em minha opinião, a ideia de que a liberdade de informação seja um monstro ameaçador como Sila é fantasiosa. O poder do Estado, ao forçar o esquecimento, é muito mais perigoso que qualquer informação que se possa liberar. Então, é isso. Esse foi o artigo aqui do Thomas, traduzido ao português pelo Érico Vasconcelos. Érico Vasconcelos, que é até comum ele traduzir vários artigos aqui do CAS que eu venho lendo aqui no canal, principalmente os artigos aí mais antigos. Tem aqui também falando onde esse artigo foi citado. No caso, ele foi citado no jornal Cerrado Notícias, no dia 8 de junho de 2014, no jornal jornal Dia a Dia, no dia 7 de junho de 2014, no jornal Expresso MT, no dia 12 de junho de 2014, no jornal ESP-BR, no dia 8 de junho de 2014. Ele também parece ter sido citado no jornal O Girassol, no dia 8 de junho de 2014, no jornal Guaraí Notícias, no dia 7 de junho de 2014, no jornal News Rondônia, no dia 10 de junho de 2014, e por fim no jornal Minuto Sertão, no dia 1 de junho de 2014. Só falando isso porque aqui no final do artigo está aqui falando onde ele foi citado. Mas lógico, eu deixarei o link do artigo aqui no site do CAS mesmo.
código do TikTok Kuai também estará na descrição. Link do artigo igualmente. Espero que todos tenham gostado da leitura aqui desse artigo. E, como eu sempre digo aqui no canal, até mais.